Olá, como estão? Saudade de vocês. Como estão assim com a higiene, hein? Lavando as mãos, água e sabão, usando máscara ao sair. Máscara protege, olha lá, hein? Eu estava lendo aqui no nosso livro, Turma 501, né? O livro segundo bimestre. Todos já estão com ele, né? Já estamos no segundo bimestre. Aqui nós temos assim, ó, o que você vai ser quando crescer? Você já pensou o que você quer ser quando crescer? Né? Vai terminar agora o ensino fundamental, parte 1, vai para o fundamental 2, sexto ano, né? Depois ensino médio, depois nível superior. Aqui nós temos a imagem de uma biomédica. Profissional da biomedicina estuda 4 anos em faculdade da área de saúde. Seu trabalho é voltado às pesquisas de agentes causadores de doenças. Neste momento de pandemia, de Covid-19, nós estamos precisando muito dos biomédicos. O biomédico pode trabalhar em hospitais, banco de sangue, indústria farmacêutica e também dentro de universidade e centros de pesquisas. São os biomédicos que estão correndo agora para descobrirem vacinas, para poder acabar com essa pandemia. Pense nisso. Biomedicina, biomédico. Quem sabe, né? Teremos aqui no Conjunto Campinho os futuros biomédicos. Quem sabe? Nada é difícil, né? Basta querer. Então, aula de ciências. Vamos estudar hoje, falar sobre célula, tecido e órgãos e sistemas. Vamos iniciar nossa jornada falando de célula. Assim você conseguirá diferenciar os aspectos importantes. Na área de ciências, alguns termos participam muito de nossa formação escolar. Célula, tecido, órgãos e sistemas são alguns termos que sempre são representados quando tratamos do assunto relacionado a seres vivos. Vamos ver o que é célula? Célula são estruturas básicas que estão presentes em todos os seres vivos, independente de sua complexidade. As células podem ser classificadas como procariontes e eucariontes. Aqui no lado nós temos a imagem de células de bactérias. As células procariontes são células que possuem núcleo. Procariontes são considerados indivíduos mais simples, porque possuem organização nuclear. Em outras palavras, os procariontes possuem material genético livre na célula. Nos seres procariontes são representados pelas bactérias e quiniobactérias, algas azuis, os únicos seres sem núcleo entre os seres vivos. Perceba a imagem abaixo que o material genético está bem aqui no meio, não é envolvido por película, ele fica solto, As células eucariontes são células que possuem o núcleo, onde o material genético é envolvido por uma membrana nuclear. Aqui embaixo nós temos, a representação de uma célula eucariontes. As células também podem ser unicelulares e pluricelulares. Os seres vivos podem ser classificados como unicelulares e pluricelulares. Essas classificações estão diretamente relacionadas ao número de células que o indivíduo possui. Os seres unicelulares são formados por apenas uma célula. Fácil, de um. E podem ser exemplificados pelas bactérias, microalgas e protozoários, por apresentarem apenas uma célula. Esses seres só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. E os seres pluricelulares? São aqueles que possuem várias células. Será que nós seres humanos, somos pluricelulares ou unicelulares? Vamos lá ver. Pode ser exemplificado pelos fungos, cogumelos, plantas e animais.
Normalmente, o número de células está relacionado ao tamanho do indivíduo, né? Legal. Então, nós somos, seres humanos, somos pluricelulares. O que podemos encontrar dentro das células? Além do material genético, o que é material genético? É aquele que dá o tom da pele, né? A cor dos olhos. Isso aqui se chama genética. Material genético. Além do material genético e do núcleo, as células eucariontes têm uma série de outras estruturas em seu interior, que são chamadas organelas. Organelas celulares. Aqui na página 5 nós temos a imagem, né? De células cortadas e o que tem dentro dela. Tem célula que tem núcleo, tem outra célula que não tem núcleo ou que não tem membrana. Aqui, a gente, embaixo, vamos ver. A célula tem, o que tem é fechada, aquela parte externa da célula chamada de membrana. E a parte que é a licose do dentro, que fica o material genético, chamado de citoplasma. E o meio é o núcleo. A forma do ovo, quando está instalado, né, quebrado, a gente tem a gema, que seria o núcleo, né? A clara, que seria o citoplasma, e a casca, que é a membrana. Esse é exemplo a olho nu de uma célula, né? Aqui, ó. A seguir, alguns exemplos do funcionamento da estrutura celular. Membrana plasmática envolve e protege a célula, determinada a entrada e a saída das substâncias. Se não houvesse a membrana, todo o material genético da célula escaparia, né? Todo o citoplasma escaparia. Citoplasma, área interna da célula, textura gelatinosa, onde se encontram as organelas. Núcleo, região onde se encontra material genético. Mitocôndria, organelas responsáveis pela respiração da célula. Complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense, tem algumas funções como armazenamento de substâncias. Ripossomo, participa da formação das proteínas. Cloroplasto, guarda pigmentos como clorofila importantes na fotossíntese. Vacúolo grande, presente nas plantas, é importante no armazenamento da água. Parede celular, dá suporte e proteção extra, inclusive das células vegetais. Lisossomo, digestão de substância, raramente é encontrado em células vegetais. Lisossomo é digestão de substância e é difícil encontrar em células vegetais. Agora, vamos falar de tecido.